Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtes. Nesse vídeo nós vamos falar de problemas envolvendo funções quadráticas. Nesse primeiro problema, nós temos a seguinte situação, né? Ele fala aí que um certo criador, né, ele vai criar as galinhas dele, e aí ele tem um muro, que é essa região preta aqui, tem um muro, e ele aproveitando esse muro, ele quer construir uma cerca, sendo que ele tem 180 metros de tela. E ele já chamou essa dimensão, essa largura da área da galinha aqui, da área que ele vai cercar de x. E ele quer saber qual o valor de x para obter a área máxima. No caso, como ele tem 180 metros de tela, significa que tudo isso tem que ser igual a 180. Então, como aqui é x, aqui também vai ser x. E essa parte aqui, que seria o comprimento aqui, a maior dimensão, ficou 180 menos 2x. Então nós temos duas perguntas clássicas. Um é qual seria essa área máxima, que ele não perguntou isso, mas eu também vou calcular, né? Qual o valor dessa área máxima, como é que ele encontra essa área máxima. E outra é qual é o x para obter a área máxima, que é o que ele quer. Então antes de resolver o problema, vamos só contextualizar um pouco melhor. Todos esses problemas envolvendo valor máximo, ponto de máximo, que é esse x aí, envolvem funções quadráticas. Por exemplo, uma função do segundo grau, função quadrática com essa parábola. E aí você tem esse valor aqui, que é o extremo, que é o vértice, onde você tem o x do vértice, a sua coordenada, que a gente encontra o x do vértice com menos b dividido por 2a. E você tem esse y aqui, a ordenada dele aqui, sendo menos delta sobre 4a. E assim você forma um vértice. E por que é interessante observar isso? Porque esses dois valores é que vão dar esses resultados, o x do vértice e o do vértice. O x do vértice é onde ocorre a área máxima, ou qual o valor de x que gera a área máxima. E o y, que se relaciona com a função, é exatamente qual é essa área máxima. Então, por exemplo, para a gente calcular aqui, primeiro nós vamos encontrar a função quadrática, aí nós vamos procurar o x, que seria o x do vértice, e depois o y, que é a área máxima, tá bom? Então vamos lá, qual seria a função área? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Todo mundo sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. No caso aqui é a base e a altura x. Então quando eu multiplicar aqui, base vezes altura, 180 menos 2x, tudo isso vezes x, vou colocar na forma de função de segundo grau, fica melhor para a gente visualizar. Fica menos 2x ao quadrado, mais 180x. Essa função é a função área, que seria um gráfico desse tipo. Então, para encontrar a área máxima, para encontrar o x que determina a área máxima, basta você calcular o x do vértice. Quem é o x do vértice aqui no caso? X do vértice é menos b dividido por 2a. Nesse caso aqui, o b é 180, vai ficar menos 180 dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Né? O a é menos 2 aqui, ó, na frente do x ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais. Então, ficou 180 dividido por 2 vezes 2, 4. 180 dividido por 4, 45 metros. Esse 45 metros aqui é a dimensão desse retângulo, a largura dele aqui, de forma que você encontre a área máxima. Então, aqui ele vai ficar 45. Vou usar um outro pincel aqui. Bem, então aqui esse x vale 45. Que é essa dimensão, aqui também 45. E quem seria esse aqui? Olha, como é 2 vezes 45, 2 vezes 45 dá 90. 180 menos 90 dá 90. Então você tem que essa outra dimensão é 90. Então se ele quisesse a área máxima mesmo, se ele tivesse perguntado qual é a área máxima seria dado pelo produto de 45 vezes 90, que eu já fiz essa continha pra gente, dá 4.050 metros quadrados. Professor, mas essa é a única forma de calcular a área máxima? Não. Você também pode calcular a área máxima calculando direto o y do vértice, que eu vou fazer agora. Bem, se ele tivesse pedido a área máxima, eu já preparei aqui, bastava você calcular o y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. O delta, todo mundo sabe o valor, b ao quadrado menos 4ac. No caso aqui, o b é 180. Então, vai ficar 180 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, como aqui é uma função incompleta, o c é 0. Então, tudo isso vai virar, vai ficar 180 ao quadrado
que é 32.400. 32.400. E aí, no caso, como é menos o delta, vai ficar menos 32.400. Menos 32.400. Tudo isso dividido por 4 vezes o A, que é menos 2. Então, menos com menos dá mais. Então, ficou 32.400 dividido por 4 vezes 2, 8. 32.400 dividido por 8 é exatamente esse valor aqui de 4.050 metros quadrados. Então, é isso. Então, essa função aí que envolve área, como ele pediu o valor da largura, seria 45, a resposta, 45 metros. Mas se ele tivesse pedido qual a área máxima que a gente pode encontrar para essa área cercada, seria de 4.050 metros quadrados. Bem, um problema semelhante, mas numa situação um pouquinho diferente, mas também envolve a área máxima. No caso aqui, esse triângulo dado, esse triângulo azul, ele afirma que isso aqui é um terreno, e dentro desse terreno ele quer construir uma casa, no formato de um retângulo, né? De dimensões de x e y, como se fosse a largura e o comprimento da casa, dentro desse terreno triangular. E aí ele quer saber qual seria a dimensão de x e y, o valor de x e y, de modo que a gente obtenha a área máxima dessa casa, tá bom? Então, para isso aqui, como a gente tem um triângulo, retângulo, e tem dois triângulos menores, a melhor ideia é usar a semelhança para você conseguir relacionar o x com o y, tá bom? Como assim no caso? Por exemplo, se aqui essa altura toda vale 30 e esse pedaço menor vale x, então daqui para cá você tem o 30 menos x. 30 menos x. Como é que seria 30 menos x? Seria essa parte aqui, ó. Já que o triângulo tem a altura toda 30 e eu já tenho x, então resta 30 menos x. Pois bem, então olhando para esse triângulo de cima e olhando para esse triângulo grandão, a gente tem dois triângulos. A gente tem um grandão e a gente tem um menorzinho nele aqui, em cima dele. Então, no caso, eu posso fazer uma relação de semelhança. Como assim, ó? Essa altura está para essa base, no caso, 30 menos x está para y, assim como a altura do grandão, que é 30, assim, a altura toda do grande, que é 30, está para a base toda, que é 20. 30 está para 20. Forma uma proporção que a gente chama isso aqui de semelhança. No caso, cortando aqui o zero, quando eu fizer meio extremo, vai ficar 3y igual a 2 vezes 30, 60, menos 2x. Arrumando tudo aqui, posso dizer que o y é menos 2 terços de x mais 60 dividido por 3, que dá 20. Eu vou repetir. Esse 3 que estava multiplicando foi para o outro lado dividindo. Então, ele ficou embaixo do 2 e embaixo do 60. E aí, menos 2 terços e 60 por 3 dá 20. Pronto. Então, agora eu tenho o y escrito em função de x. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ora, se eu quero a área da casa, como é que eu calculo a área dessa casa? A área dessa casa é base vezes altura, que no caso é x vezes y. Então, vamos lá. A área, como é que eu calculo a área da casa? É uma função, seria base vezes altura, né? A área do retângulo. Então, no caso aqui, seria x vezes essa expressão, que é o y. Quando eu pegar essa expressão e multiplicar por x, é só colocar aqui um x ao quadrado e aqui um x sozinho. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 terços de x ao quadrado mais 20 vezes x. E aí eu tenho uma função de segundo grau. Uma função de área da área em relação a x. Ora, o que é que ele quer? Ele quer qual o valor de x para obter a área máxima. É como se fosse o x do vértice. Então, vamos lá. X do vértice é menos b dividido por 2 vezes o a. O b aqui é 20, então vai ficar menos 20 dividido por 2 vezes o a, que é menos 2 terços. Menos 2 terços. Então, menos com menos vai ficar mais 20. Aí, no caso, eu vou logo fazer o seguinte, multiplicação aqui, ó. Aqui vai ficar 4 sobre 3, só que como é uma divisão de fração, ele vai vir invertido. Então, vai ficar 3 sobre 4. Esse 4 vai dividir por 20, vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Então, o x do vértice é igual a 15 metros, né? Que é a dimensão da casa. Ora, e quem seria o y? O y é só substituir aqui, que ele quer o x e o y. Então, vamos lá. Quem seria o y? Deixa eu ver aqui que a filmagem vai ficar legal. Vai ficar legal, ainda tem um espaço aqui. Então, o y seria menos 2 terços vezes 15 mais 20.
15 por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então vai ficar menos 10 mais 20 dá 10. 10 metros. Então, continuando aqui. A gente encontrou que o x vale 15 e o y vale 10. No caso aqui, como ele quer a área máxima da casa, qual seria a área máxima? Ora, a área máxima seria a base vezes a altura usando essas dimensões. Seria o 15 vezes 10. 15 vezes 10, 150 metros quadrados. Bem, eu só queria dar uma dica aqui antes de avançar. Quando tiver esses problemas de área, geralmente a resposta você vai sempre encontrar no ponto de simetria, porque tem a ver com o verso da parábola e seu ponto de simetria, né? Bem no meio. E aí, qual é a graça disso, professor? É que quando você quer a área máxima, basta você usar a metade, os pontos médios. Como aqui é 30 e aqui eu vou ter um certo ponto, é como se eu pegasse a metade do 30. Então aqui vai ser o 15. E como aqui é 20, como aqui eu vou ter uma marcação, eu vou pegar na metade, que seria no 10. Como assim, Walter? Essa eu não entendi. Vou repetir. Essa dimensão vale 30. E essa outra aqui, a base do triângulo, vale 20. Como eu quero a área máxima dessa casa, bastaria eu usar os valores médios, tanto do 20 como do 30. Então, no caso, seria o 15 e o 10. E aí você tem que esse retângulo aqui seria o de área máxima, que é 15 vezes 10, que dá uma área de 150 metros quadrados, que é exatamente o que a gente encontrou. Seria a forma bem rápida de resolver o problema de área máxima. Bem, novamente uma questão que envolve área. E aí no caso é bem interessante, porque no caso aqui vai ser a área mínima, né? Você tem um quadrado interno, um quadrado maior. Como aqui é 8 menos x e x, somando 8 menos x com x vai dar 8. Então esse quadrado maior tem lado 8. Ora, se ele tem lado 8, a área dele é 8 vezes 8, 64, tá bom? Então a área do maior é 64. Mas no caso a gente tem que focar no quadrado interno. Esse quadrado interno aqui, a área dele vai ser a área do grande menos 4 áreas de 4 triângulos iguais, tá bom? E a área do triângulo, que é esse triângulo aqui, por exemplo, qualquer um dos 4, mas a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, o que a gente vai ter com relação a isso? Qual seria a função área desse quadrado interno? Que ele chamou de azão aí. A área dele, do azão aí, do interno, seria a área do grande, que é 8 vezes 8, 64. Vou colocar aqui 8 vezes 8. Menos 4 vezes a área desses triângulos aqui. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, arrumando agora aqui, a área do quadrado interno seria 64 menos, aqui vai ficar só 2, né? 2 vezes quem? Base vezes a altura aqui. No caso, x e 8 menos x. Quando eu multiplicar, vai ficar menos x ao quadrado mais 8x, ó. Multiplicando aqui o x com menos x, vai ficar menos x ao quadrado, e o 8 com x, 8x. Então, arrumando isso aqui, a área dele aqui vai ficar 64, menos com menos dá mais, 2x ao quadrado, menos 16x. Colocando na ordem que a gente gosta mais, né? Na ordem da função quadrática, vai ficar 2x ao quadrado, menos 16x, mais 64, tá bom? Então gerou uma função de segundo grau aqui pra gente. Então como ele quer a área mínima, desse quadrado aqui, é o valor mínimo. O valor mínimo, gente, a área mínima, a gente vai precisar calcular o y do vértice, tá bom? Então qual vai ser o y do vértice aqui? O y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. O delta aqui, vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado. Desculpa aqui, né? O b é menos 16. Então vai ficar menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 64. Então aqui vai ficar 256, menos 4, aqui vai ficar 512. Então vai ficar menos 256. Esse é o valor do delta. Só vou baixar um pouquinho aqui para aparecer, tá bom? Então o delta é menos 256. E aí no caso, esse delta aqui eu vou substituir aqui. Então vai ficar menos o menos 256
dividido por 4 vezes o A. Quanto é o A? O A é 2. Então, no caso aqui, 2. Ora, menos comendo dá mais, então vai ficar mais 256. Dividido por 4 vezes 2, 8. 256 dividido por 8 dá 32, no caso, centímetros quadrados. A pergunta está em centímetros. Para fechar o vídeo, eu vou dar aquela mesma dica. Se você quisesse aqui a área mínima, bastaria você pegar os pontos médios. Como assim, Valtes? Você desenhar ele como se fosse na metade. Vamos fazer um desenho bem rápido. Então, como aqui é 8, a metade ia ficar 4 e 4. 4 e 4 para todos. E aí, qual é a área desse triângulo? Seria 4 vezes 4 dividido por 2, que dá 8. Então, aqui seria 8, 8, 8, 8. Como a área total é 8 vezes 8, 64, então seria 64 menos 32. Então, como eu tinha dito, bastava você calcular a área do maior, que seria 8 vezes 8, 64, e usar os pontos médios. Como aqui é 8, ficaria 4 e 4. Ora, se você tem 4 e aqui tem 4, seria base vezes a altura dividido por 2. 16 por 2, 8. Então, cada retriângulo desse teria 8. 8 vezes 4, 32. Então, a área total seria 64 menos 32, 32 centímetros quadrados. E é isso para finalizar o vídeo.